Nós vamos hoje, pela graça do Senhor, retomar os nossos estudos que havíamos começado, antes desse período da pandemia, falando do propósito da vida do ser humano, a razão de Deus para nós, para a nossa existência. Conversava hoje à tarde com um irmão em Cristo, falando de algumas singularidades que têm a ver conosco. Nós, como criaturas que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, desfrutamos desta singularidade nossa, de algumas características que são próprias. Deus criou tudo o que existe para a sua glória, para o seu louvor, é verdade, mas nós somos a única espécie criada com natureza física também, porque tem uns anjos que também compartilham dessa percepção semelhante a nós, mas não tem natureza física, são seres espirituais. Nós somos a única que compartilha com o restante da criação um estado de consciência. Consciência de quem somos, consciência de propósitos, de razões, de objetivos na vida. O restante da criação segue uma existência ditada pelos seus instintos, e por isso mesmo não há um processo criativo na natureza. As abelhas constroem suas casas do mesmo jeito que o faziam no Jardim do Éden, até hoje. Nós construímos arranha-céus, nós moramos em cavernas, fizemos casas de adobe, depois de palha, de tijolo, com a metalurgia colocamos aço, vidro. Isso tem a ver com essa capacidade que Deus nos criou. É muito bom olharmos para a vida cristã e para a vida nossa como seres humanos, olhando essas potencialidades do que Deus nos fez e colocando Deus no centro desta equação. Esse é o chamado da vida cristã. O que Deus me deu? O que Deus me capacitou, me outorgou como competências? E como que Ele entra na conta da minha vida e da história da minha vida? Essa é a grande pergunta que nós devemos fazer. Nós temos a nossa vida construída sob a providência de Deus, baseada nas oportunidades, dons, habilidades, que Deus deu distintamente para cada um, mas coletivamente Ele nos cria como o único ser que vai ter esta consciência de existência, da nossa própria, do Criador como a razão de todas as coisas, e que podemos elaborar a nossa vida e construí-la com um propósito litúrgico. E o que eu quero dizer com um propósito litúrgico? Com um propósito de trazer honra ao Senhor, glória ao Senhor com o que nós fazemos. Eu penso que é precisamente esse o desafio da nossa vida cristã. Conseguir olhar cada face dela como dizendo, Senhor, é para Ti. Eu lia com a minha filha um livro nesses dias, em que tem uma hora que o autor fala de uma mentalidade que levou as pessoas durante a Idade Média, a baixa Idade Média, a construir as grandes catedrais que passavam de gerações, E alguém falou, o que você está fazendo? E uma pessoa respondeu, eu estou trabalhando na construção, E o outro teria dito, eu estou construindo catedral, eu estou fazendo um templo para a glória de Deus. Então veja, alguém olhava aquele serviço simplesmente como um meio de conseguir pagar minhas contas, eu sou um construtor, estou trabalhando. Já uma outra pessoa olhava aquilo dizendo, a razão do que eu estou fazendo é Deus ser honrado no culto que vai ser celebrado aqui. Então, o meu serviço de construção já é liturgia, Percebe? Essa é uma razão. Hoje eu gostaria de olhar com vocês um outro aspecto da vida, que se reveste de um elemento de subjetividade, um elemento de uma experiência interna, de uma razão existencial para a nossa vida também. Se como primeiro ponto nós podemos dizer que tudo que Deus criou para a sua glória, para o louvor da sua glória, nós podemos dizer também que Deus, na sua bondade, infinita misericórdia e amor para conosco, seres humanos, nos deu, além de uma razão gloriosa, que é viver para a sua glória, prazer e satisfação nesta existência nele. Comentava à tarde, sobre
como Paulo falando a Listra, a pagãos, ele vai pegar elementos do dia a dia, e aí eu não vou conseguir me lembrar precisamente a referência, porque foi uma conversa livre, né? Não estava previsto aqui, mas vamos dar uma olhada aí, vamos ver se a gente acha aqui. Atos, capítulo 13, 14, deixa-me ver exatamente onde é. É o 14. A partir do versículo 15, Atos 14, de 15 a 18. Eu acho essa passagem fascinante. E vou confessar para vocês, assim, está chegando a hora da gente voltar para o campo missionário. Eu fico contando os dias, assim, pelo tipo de desafio e reflexão que esse tipo de atividade traz para mim, né, que gosto muito desse tipo de reflexão, que é pensar de que maneira a verdade da palavra de Deus pode ser comunicada com sentido para esse outro povo aqui, né, que vive outra cultura, que se comunica com outra língua. De que maneira que eu acho isso fascinante. E se o Senhor me der a alegria, eu gostaria de fazer isso até o fim da minha vida, né? Ter esse tipo de pensamento. Aqui está um exemplo disso. Paulo chega em Listra, uma cidade pagã, diferente da realidade de Corinto, de Tessalônica, que ele tem uma sinagoga para começar o seu ministério, e, portanto, ele começa a apresentar Deus a partir da Escritura, porque você tem a Escritura em comum com os judeus. Ele diz, como você vai anunciar Deus, o Deus da Bíblia, para alguém que nem Bíblia acredita? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fizeram aqui, inclusive, nesse ministério recente aqui. Como é que eu vou falar para alguém que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque a gente foi treinado no modelo da sinagoga, a gente só sabe argumentar com quem já acredita na Bíblia. Quando sai desse universo, aí buga. Ou seja, e agora, né? Como é que eu falo? Porque eu vou citar a Bíblia, a pessoa diz, mas isso é o livro. Olha como Paulo fez isso, dá uma olhada. Atos 14, a partir do versículo 14. Não, vamos ler a partir do 8. Do 8 a gente conhece um pouco mais desta realidade aqui. Atos 14, a partir do 8. Em Listra costumava estar assentado um certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldades que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Paulo chega nessa região pagã, em que prevalecia as religiões predominantes no Império Romano. Vocês sabem que Roma herda muito da filosofia, da cosmovisão, da visão de mundo e até mesmo da religião dos gregos. Roma foi muito mais um empreendimento militar civilizatório, mas herda tanto que as famílias romanas costumeiramente tinham mestres pedagogos gregos, né? Eles pegam a instrução. Você tem um equivalente do panteão romano do panteão grego, Deus do amor, Deus do vinho, tudo equivalente. Tem os nomes latinos aqui, né?
que lá você tinha os nomes gregos, mas é o mesmo panteão, é o mesmo grupo de deuses. Quando Paulo se dirige a esta cidade, sendo apóstolo, cheio do Espírito Santo, uma categoria diferenciada como os apóstolos eram, ele cura o homem. Um ato de intervenção do poder sobrenatural de Deus, agindo em favor do pecador miserável que sofria as consequências da doença. Porém, interpretado pelo pagão com o seu olhar da religião pagã. Ele diz, este homem tem o poder de trazer a cura, isso aqui é uma coisa divina entre nós. E a maneira que eles olhavam para ele foi, esse aí é o próprio Deus que veio na forma humana. O que é isso? Mitologia greco-romana. E que os deuses de tempos em tempos, em algumas circunstâncias, visitavam a humanidade, assumindo forma humana. Quando a gente lê a mitologia, vocês veem que chegavam inclusive a ter relações com os seres humanos, daí nasceram os heróis, que eram semideuses, lembram disso? Realmente se acreditava nisso. Como foi que eles interpretaram o ato da intervenção sobrenatural e miraculosa de Deus, de socorrer uma pessoa enferma, miraculosamente curando-a? Foi como? Os deuses encarnados vieram atrás de nós, são eles ali. E como Paulo era o principal portador da palavra, diziam que ele era Mercúrio, né? Pela têmpora, ele fala, mas esse aqui é o que tem as habilidades. Aqui ocorre um dado curioso. Alguns missiólogos, ao estudarem esse texto, têm este texto como alguns exemplos de reflexões importantes para o trabalho missionário transcultural. Primeiro, a importância de nós percebermos que o mesmo fato é interpretado distintamente por pessoas que veem o mundo de maneira distinta. Paulo olhava aquela situação como sendo, está alguém aqui afetado pelo pecado, com as consequências do pecado de Adão, que trouxe a enfermidade para este homem que era aleijado, mas com o poder do Espírito Santo que tinha sobre ele e o dom, ele diz, a misericórdia de Deus vai se manifestar sobre essa pessoa, trazendo restauração. É o ato que leva os cristãos a socorrerem e assistirem os aflitos, com hospital, com assistência médica, aconselhamento, seja lá o que for. É movido pela compaixão, do amor de Deus para com criaturas que sofrem as consequências do mal de um mundo afetado pelo pecado. É assim que o cristão vê. Foi assim que Paulo viu. E ofereceu o que ele tinha de melhor. Ele era apóstolo, portanto tinha um poder do Espírito Santo numa medida que nós normalmente não temos, não é? O dom, e exerceu. Mas aquilo não foi recebido conforme foi dado. As pessoas tinham uma outra maneira de enxergar a realidade. Diz, olha, esse poder não é um poder normal, nenhum ser humano consegue curar outro. Quem tem poder desta forma são os deuses. E se essas pessoas estão fazendo assim, é porque experimentamos um período de visita dos deuses, ok? Então veja, quadro típico do que está ocorrendo aqui. Você tem a compreensão da realidade bíblica e age, fala, interage com outras pessoas baseadas na sua fé cristã, mas as outras pessoas vão interpretar suas ações segundo as categorias que ela tem na cabeça delas. Quem você nunca viu dizer, não tem nada desinteressado, não. Por exemplo, eu ouço um pensamento que é muito comum, as pessoas influenciadas por uma ideologia marxista, materialista, predomina a avaliação de desconfiança de que tudo tem interesse financeiro. Então você vê gente formada aí, jornalista, né, gente dando opinião, você percebe claramente a matriz ideológica marxista por trás, porque diz, tem interesse econômico por trás. Eu digo, gente, é marxismo demais. Tudo você tem que ver que tem interesse econômico por trás. Levando pessoas a questionarem ações que você não tem nada o que ganhar, e dizer, não, tem um interesse de opressão e de domínio. Percebe? E só para dar um exemplo de uma ideologia, aqui a gente tem uma ideologia pagã, que acreditava de poderes divinos, encarnados, como interagindo. E aí esses exegetas e missiólogos dizem o seguinte, um outro ponto que destaca aqui, é que este trabalho missionário de Paulo lá em Listra, juntamente com Barnabé,
como missionários. É este o sentido da palavra apóstolo no versículo 14, presta atenção, porque está chamando tanto Paulo quanto Barnabé de apóstolos, não é? Lembra que nós já comentamos aqui mais de uma vez que a palavra apóstolos é uma dessas palavrinhas na Bíblia que tem mais de um significado. Como carne tem mais de um significado, mundo tem mais de um significado, então você tem que dissecá-la para ver no contexto o que é que significa. Se Barnabé não foi um dos 12 escolhidos por Cristo, então apóstolo aqui não significa a posição oficial de apóstolo dos 12. Se Barnabé não foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever algum livro da Bíblia, embora alguém talvez acredite que tenha sido o autor da carta aos Hebreus, mas vamos assumir que não foi, porque ninguém sabe quem é. Então ele não é apóstolo no sentido de portador da revelação do Novo Testamento. O que sobra é o terceiro sentido da palavra, que é o literal, etimologicamente, da palavra apóstolo. Uma transliteração para a língua portuguesa da palavra grega apóstolos, que significa literalmente enviado. Portanto, o apóstolo aqui significa, entendo eu, os missionários, Paulo e Barnabé. Aqueles que foram enviados pela igreja, dá uma olhada, volta um capítulo aí, capítulo 13, volta um capítulo aí. Versículo número 2, Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E o versículo 3, então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Ou, uma outra tradução possível, os enviaram. Apóstolo, portanto, em 14 significa os enviados pela igreja, para levarem a palavra do Senhor onde ela não era conhecida ainda. E eles chegam aqui em Listra, ok? Quem? Os apóstolos, que é a igreja cristã, séculos depois do livro de Atos dos Apóstolos, para não gerar confusão com o apóstolo como ofício, que eram os 12, nem apóstolo como portador da revelação, que se encerra com o livro de Apocalipse, cunha uma palavra específica para este terceiro sentido, que é o literal enviado, que é missionário. É a palavra que a cristandade tem para esse sentido específico. Portanto, a Bíblia está nos dizendo que os missionários, Barnabé e Paulo, quando ouviram aquilo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão. Por quê? Olha o que diz o versículo 13. O sacerdote de Júpiter, deus romano, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Para quem? Para Paulo e Barnabé, acreditando que eles eram encarnações de Júpiter e Mercúrio. E parece que só aqui é que a ficha caiu. Eles disseram: ih, rapaz, eles estão pensando que a gente que fez isso aqui pela nossa própria força e porque somos os deuses. Foi ligando a ficha. O que levou os estudiosos a concluírem que o que ocorreu aqui foi aquele exemplo típico de ruído na comunicação transcultural. Muito provavelmente, Paulo e Barnabé não tinham fluência na língua licaônica, a língua de Listra. Eles falavam, mais ou menos como eu falo espanhol, inglês, assim, alguma coisa para comunicar, e vou dizer, mas não entendia tudo. O pessoal ouviu uma parte daquela pregação um pouco limitada linguisticamente, mas muito mais impressionados pelo milagre que ocorreu, e deduziu que eram os deuses Mercúrio e Júpiter que lá estavam. E se mobilizaram, vamos sacrificar, e eles vendo aquilo, mas não dominava o idioma o suficiente para entender o que estava ocorrendo, a coisa foi acontecendo, até que eles viram que eles estavam trazendo boi para sacrificar. Júpiter, não, espera aí, não é isso não, está errado, não é o que vocês estão pensando. Não, definitivamente. Olha como eles falam, a partir do versículo 15, olha, sermão missionário, transcultural, né? Com nível de dificuldade de evangelização E4, ou E3, que é um dos níveis mais elevados que tem. Cultura diferente, religião diferente e língua diferente também. Não é? Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos,
E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. É claro, gente, que aqui, como em toda a Bíblia, todo o sermão está resumido. Né? Porque se fosse o sermão inteiro, a mensagem inteira, ia dar vários capítulos, ia dar um outro livro de Atos dos Apóstolos. Todo sermão na Bíblia está resumido. Se você ler o sermão inteiro, dá 15 minutos, o sermão da montanha, por exemplo, que é vários, né? O que mostra que não é o sermão completo, é o resumo. Aqui, Lucas registra o resumo do conteúdo de Paulo. E tem muita coisa rica para dizer aqui. Primeiro, Paulo começa afastando a ideia equivocada da visão de Deus que aquele povo tinha. Eles, não, nós não somos deuses, não. Está errada a visão de Deus. Então ele apresenta uma antropologia bíblica, uma visão de mundo, uma visão dos homens ou da humanidade, como a Bíblia diz. Diz, nós somos humanos iguais a vocês. Isso já é um ponto de diferença da mensagem cristã para a religião pagã daquele tempo, que acreditava em heróis, seres híbridos entre deuses e homens. Acreditava na encarnação de deuses, de aparecerem aqui, viver como homem, né, ter relações sexuais com mulheres, gerar filhos. Ele diz, não, tem nada disso. Nós somos de carne e osso igual a vocês. Visão cristã. Preste atenção, isso é importante. Porque até hoje, existe um comprometimento pagão na visão espiritual da humanidade. Eu falo como pastor protestante que sou, que acredito na Bíblia, na suficiência das Escrituras, mas as pessoas não olham para mim como sendo tão humanas quanto elas. Estou acostumado, já tenho 30 anos de vida cristã, 20 de pastor. A pessoa de muito tempo de igreja, conhece a Bíblia, mas ainda olha assim, não, o pastor ele é diferente. É como se geneticamente a gente fosse diferente, mudasse alguma coisa espiritual. Oi? Pois é, ungido é uma coisa por fora, é um óleo que bata assim na cabeça, mas não muda o DNA. Não é? A pessoa olha como se fosse. Missionário, então, missionário não é normal. Não é? Ou ele é um X-Men Evolutions for Missions, não é? Um cara assim que evoluiu e aí ele vai para esses lugares. Ou ele é assim meio biruta, né? Porque ninguém olha como normal. Veja, isso ocorria lá. E Paulo está dizendo, não é assim não. A espécie humana é uma só. Não há nada de diferente entre nós. Fantástico isso, não é? Eu não estou negando conversão, não estou negando santificação, não estou negando a habitação do Espírito Santo. Paulo não negou nada disso. Mas ele está trazendo a uma realidade essencial. Nós somos iguais. Ao ponto dele dizer, como vós sujeitos aos mesmos sentimentos. Vamos ser honestos? Quantas pessoas no seio da igreja evangélica não acham que os ministros religiosos, pastores, missionários e tudo mais, têm sentimentos diferentes? Tem gente que acha que o sujeito, porque é pastor, não sofre tentação. Gente, cuidado, a gente sofre, é o mesmo sentimento. Tiago disse, Elias era um homem sujeito a nós, ele orou, não choveu durante 3 anos, mas ele tinha sujeito aos mesmos sentimentos. Tentações. Fraqueza, medo de errar, desconfiança, desespero, inveja, raiva. Estou nominando sentimentos, certo? O que é que Paulo está fazendo aqui? Está apresentando uma visão bíblica da humanidade, porque ele percebeu que havia uma compreensão equivocada, de que a humanidade poderia estar em conluio com a divindade, aí, ou ser alguma espécie de manifestação dessa divindade. Mas ele continua. O meu propósito está aqui, o nosso propósito está aqui, falando com vocês, é anunciar o Evangelho para que vocês deixem essas crenças inúteis, vãs, que de fato não ajudam em nada. Acreditar que os deuses tiram férias, vêm aqui, ter relação, não funciona assim. Isso é uma crença inútil. Não é verdade. Somos humanos iguais a vocês. Não é desse jeito que funciona. Estamos anunciando o Evangelho para que vocês deixem as ilusões. Preste atenção que isso é importante também, porque Paulo apresenta uma outra ideia aqui, que é o quê? É possível que alguém seja sincero e está errado. De todo o meu coração eu acredito que eu estou certo, mas está errado. Por mais que eu acredite
que eu seja uma borboleta, eu continuo sendo um homo sapiens. Eu posso sentir no meu coração, eu estou exagerando no ponto aqui, mas em uma época que as pessoas dizem, eu sou o que eu sinto, né? Dentro de mim eu me sinto desse jeito, aí o cromossomo DNA diz outra coisa. Então Paulo está dizendo exatamente isso aqui, eles não é assim. Por mais que vocês gostassem de acreditar que os deuses vieram aqui, foram eles que fizeram isso é crença vã. Não tem esses deuses que vocês estão dizendo aí, Deus que transforma um homem numa mulher, ou que curou. Nós estamos falando do único Deus vivo e verdadeiro. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, diz o versículo número 15. Aí ele apresenta uma visão bíblica de Deus, que não tem forma humana, que não experimenta a humanidade para desfrutar de prazeres dessa humanidade e depois vai embora, que não briga, que não tem rixa entre si. Estou falando do panteão romano e grego, que era assim, disputa de deuses irmãos, um passa a perna no outro, trai com a mulher do outro, mulher não, com a deusa do outro, né? Tem toda a safadeza humana tinha naquela divindade. Ele diz, Deus não é assim. Ele é único, eterno, criador de tudo que existe. Isso aqui não foi acidente do que ocorreu, não é fruto de um Deus menor, é o único que criou todas as coisas. E aí ele diz, esse Deus é também um Deus paciente, versículo 16, e o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Deus, pela sua longa paciência, permitiu que os povos trilhassem os caminhos de suas crenças. Ao invés de darem a Deus a glória devida, eles elaboraram sistemas religiosos e filosóficos e trilharam, e Deus pacientemente os tolerou. Mas chegou o tempo de chamá-los para si. Versículo 17, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Olha que coisa linda. O que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está anunciando a mensagem bíblica, o que é o homem, quem é Deus, quais os atributos de Deus, e ele apresenta tudo isso a partir da revelação geral, sem citar um único versículo bíblico, porque eles não eram judeus, eles não acreditavam na Bíblia. Certamente um grande desafio para nós aprender a comunicar o Evangelho também para quem não acredita na Bíblia, usando as verdades bíblicas e a razoabilidade humana. O que Paulo está dizendo? Ele diz, vocês estão vendo as estações frutíferas de chuva? Tudo isso mostra o caráter de Deus. Deus é tão bom que nos criou, que provém o que nós necessitamos para viver, e além de prover o que necessitamos, Ele nos deu prazer. As estações frutíferas e enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Você já parou para pensar nesse caráter de Deus baseado nessa situação simples do dia a dia? Todos nós nos alimentamos diariamente, né? Nós poderíamos simplesmente comer um prato de comida que precisamos e aquilo não fazer diferença nenhuma em termos positivos, gustativos. Era só Deus não nos ter criados com papilas gustativas. Você comeria como quem estivesse comendo jornal ou areia. Não ia fazer. Quando Deus nos dá capacidade de pegar o produto da terra e o produto animal e elaborá-lo com temperos e com a cozinha, de tal maneira que o produto nos nutre e nos dá prazer, Ele está comunicando algo sobre Ele. De um Deus provedor, você tem o que precisa, e um Deus bondoso que se alegra com o nosso prazer. Eu fico imaginando a ideia de Deus dizendo, é bom esse prato de comida, né? Pois é, eu amo tanto vocês, por isso que eu lhes criei com essa capacidade de temperar, de preparar a comida e ainda com papilas gustativas. É isso que Paulo está dizendo. Diz, ao invés de vocês estarem adorando ídolos diferentes, ou estarem pensando em sua própria capacidade, acima de tudo tem um Deus que é provedor,
e que já dava testemunho de sua bondade no ciclo anual das estações, que nós sentimos não de uma forma tão intensa quanto os habitantes de Listra sentiam. A gente está falando de uma zona temperada da Grécia, né? Eu morei vizinho lá, que foi a Albânia, e nós temos claramente as estações do ano bem demarcadas. E aí quem vive em regiões dessas estações bem demarcadas consegue perceber claramente cada etapa e ciclo do que vai vivendo. E Paulo usa esse ciclo natural, fruto da criação, dizendo, isso fala algo sobre Deus. Um Deus criativo, sábio, provedor e bondoso. E o texto termina no versículo 18, dizendo que foi com dificuldade que eles impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Ou seja, a mensagem estava muito clara para quem estava falando, mas não estava tão claramente crível assim por quem estava ouvindo. Seja bem-vindo ao drama do ministério da palavra, né? Especialmente nesse caso aqui, no contexto transcultural, quando você tem um pano de fundo religioso tão diferente daquele que você está apresentando. O que é que nós percebemos daqui? Aí eu gostaria de destacar para nós irmos caminhando para a nossa conclusão. Deus nos criou para o louvor da sua glória, mas não apenas para sermos pessoas que têm um elevado propósito na vida, que é viver para a glória dele. Juntamente com um elevado padrão de viver para a glória de Deus, de acordo com a sua vontade, ele, por amor, por bondade, nos chama para desfrutarmos dele mesmo nesta vida. Porque quando a gente caracteriza a vida cristã apenas pelo ideal, ou seja, o padrão, ela se torna muito elevada e difícil, austera. Eu, particularmente, não simpatizo com a abordagem exclusivamente austera da vida cristã. Me parece muito mais um discurso farisaico do que cristão, em que as pessoas estão sempre perseguindo um padrão moral elevadíssimo, como se vida cristã fosse, não faça isso, não faça aquilo outro, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro, faça isso, faça aquilo outro, e você está o tempo todo se esforçando para atingir um nível inatingível. Gente, seria no mínimo, uma tirania de uma divindade assim. Dizer, olha, eu estabeleço um nível tão elevado que ninguém vai alcançar, mas eles vão passar a vida toda sofrendo para tentar. E é assim, é para a minha glória. E o nível sou eu. Não é? Veja, em nada eu estou diminuindo que o nível é Deus. Mas o ponto que eu estou dizendo, a vida cristã não é marcada exclusivamente pela perseguição da glória de Deus em tudo. Ela é temperada equilibradamente com o prazer em Deus em tudo. Isso levou John Piper a formular da seguinte maneira, ele diz, Deus é mais glorificado na vida daqueles que têm mais prazer nele. Bingo, fantástico, acho que eu não seria, em hipótese alguma, mais capaz de expressar isso, não conseguiria expressar de uma maneira melhor, porque muito mais fácil será dar glória a Deus, quanto mais prazer eu tenho nele. Caso contrário, é um fardo. Sabe aquela ideia de, gente, esse padrão é muito elevado para mim, mas eu me esforço todo dia. Só que quando você tem prazer no Senhor, nas coisas do Senhor, quanto mais nele, aí se torna mais e mais verdadeiro o que João diz, os seus mandamentos não são penosos. Vamos ver como o salmista fala isso. Salmo 73, versículos de 24 a 26. Salmo 73, versículos de 24 a 26. Está já no final do Salmo. Este Salmo é fantástico. O Salmo mostra uma crise típica do religioso, não é? Aquela pessoa que foi criada na igreja, procurando cumprir as leis do que está na igreja, tomando cuidado para não fazer coisa errada, para não escandalizar, para glorificar a Deus em tudo, sendo austero. Aí tem uma hora que ele olha para o lado assim, e vê aquele sem vergonha que não tem piedade, que blasfema, que xinga, com uma mulher mais bonita do que as dele, das namoradas que ele tinha, com salário melhor, com todo mundo louvando. Ele fala, ô, desgraçado, o que me adianta fazer oração?
procurar santificar o meu coração, o outro leva melhor, eu estou aqui só no louvor, no culto, e as coisas parecem que não andam para mim. Você já sentiu em algum momento algo semelhante? É ruim, viu? Senti isso. Asaf sentiu. Olhava assim para o lado, via que o ímpio parecia que levava uma vida melhor do que a dele, as coisas davam mais certo. Ele dizia: o que adianta ficar fazendo, rezando aqui, buscando não pecar, para os outros não se escandalizar, e só levando para trás? Dureza, né? Aí ele vai dizer o seguinte, versículos 24 a 26. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Qual foi o ponto de virada de Asaf, gente, quando ele estava no meio daquela crise, daquelas perguntas? O ponto de virada está descrito nos versículos 16 e 17. Dá uma olhada aí. E diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Compreender o quê? A prosperidade dos ímpios e o sofrimento das pessoas piedosas. Ele diz: gente, é muito difícil entender isso. Eu achei uma tarefa insuportável. Assim, eu percebi que estava fazendo mal para mim, ficar pensando nesse tipo de coisa. Aí ele diz, versículo 17: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Deixa eu dizer outro, de novo para vocês aqui. Isso é uma palavra muito especificamente mais dirigida ao religioso. Eu, como pastor, né, entendo mais fortemente essa tentação. A gente que vive disso, está dentro desse meio. Qual é o grande risco que vem sobre o religioso? É perder de vista a majestade da transcendência da atividade. É isso, essa atividade nossa, se tornar banal, como um exercício de cobrar bilhete do ônibus, ou encanador, ou qualquer outra coisa. Ele diz: peraí, eu ia nafagando. Quando eu fiquei pensando naquele negócio, por que os outros estão melhor do que eu? Diz: até que eu atinei no fim, no propósito do santuário de Deus. É voltar para o básico. Peraí, qual a razão de tudo isso? Por que esse prédio existe? Por que nós nos dirigimos aqui? Por que fechamos os nossos olhos e oramos? Por que lemos a palavra? É porque Deus está acessível a nós pecadores. É porque Ele alcança pecadores como eu, religioso, que sou pecador, sou, como disse Paulo lá em Listra, semelhante aos mesmos sentimentos que você tem, eu também. Para dessa besteira aí de achar que eu sou melhor do que você. E eu tenho as mesmas tentações. Espera aí. O fim, a razão da minha religião é porque Deus veio ao meu encontro. Ele veio. Ele pagou pela minha culpa. Ele ofertou-se a si mesmo, Ele manifestou graça. Eu que sou pecador, fui aceito. Preste atenção. E se há alguma virtude, se há alguma piedade na minha vida, é fruto da graça dEle. Porque eu sou tão capaz de cometer iniquidades quanto aquele que eu estou invejando. Se não estou o fazendo, é porque uma força maior do que a que tem dentro do meu coração me alcançou. E o privilégio que eu tinha perdido de vista, ele não sabe o que é. Que é comunhão com Deus, adoração, perdão, vida eterna. Por isso que eu estou aqui adorando ao Senhor. Aí ele conclui o salmo dizendo: o Senhor me guia no seu conselho, versículo 24, depois me recebe na glória. Essa é a trajetória cristã, não é? Eu sou guiado pelo conselho de Deus, pela palavra do Senhor, para corrigir os meus passos, para me lembrar das minhas tentações, para me alertar, para eu não cair nessas tentações, nem achar que os valores são diferentes do que são, porque a glória me está destinada e reservada. Ele vai me receber lá na glória, quando não haverá mais tentação, quando não haverá mais inveja em meu coração, quando haverá só
gozo, de virtude e de glória, e todo o sucesso do ímpio aqui não vai ser sentido nenhum, porque ele vai colher as consequências da sua impiedade, se não for resgatado. Aí ele redimensiona e revaloriza tudo na vida dele. Olha o que diz o versículo 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Qual é a maior riqueza que eu tenho? É Deus. Tem alguma coisa mais rica do que o Senhor no céu? Tem alguma riqueza aqui na terra que me dê maior prazer do que o Senhor? Não, não tem. Eu tenho o maior tesouro de todos. É essa a conclusão que ele chega. Ele diz, e ainda, olha que coisa bonita aqui, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ainda que a minha saúde venha a ficar debilitada, não é? Que eu venha a perder a vitalidade, que eu fique tossindo, não é? Que eu não consiga andar direito, que fique dependente dos outros, ainda que tudo isso ocorra, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Gente, o grau de graça e de crescimento espiritual que esse homem teve aqui foi fantástico. Ele começa o salmo com inveja dos ímpios, por causa da prosperidade natural, dizendo, eu só tive perdas aqui, e ele fez, como eu fui tolo, eu tenho o maior dos tesouros, e Deus é uma riqueza tão grande, que ainda que eu não tenha nenhum benefício aqui nessa vida, pelo contrário, até as coisas normais, que é caminhar, ter força, ter vigor, ainda que eu não tenha isso, Ele é a maior riqueza de todas, porque é eterno. Isso vai ser só uma passagem na minha vida. Isaías 61:3, vamos ler mais duas porções aqui. Isaías 61:3. O Senhor Jesus lê esse texto depois e aplica a sua própria vida, né? Como uma obra messiânica. Ele, como Messias, diz assim, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Presta atenção aqui, gente. O que é que nós vemos aqui? A obra do Messias na nossa vida, na vida de pecadores como nós, que Ele amou, salvou, chamou e atraiu, consiste nesta renovação espiritual e na riqueza espiritual de encontrar prazer e satisfação em Deus. Eu gostaria de poder dizer para vocês que o meu coração encontra uma plenitude de satisfação no Senhor, mais do que qualquer outra coisa que eu experimento na vida. Mas eu não seria honesto se eu dissesse isso. Eu serei mais honesto dizendo para vocês o seguinte, eu já experimentei momentos maravilhosos de adoração a Deus, de comunhão, de fé na minha vida, tanto em culto público, como em momentos pessoais. Mas isso não marca a minha vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entretanto, pela fé que eu tenho no Evangelho, na Escritura, na verdade, eu sei que Deus é este tesouro precioso e profundo. E o desejo do meu coração, a minha oração por mim e por vocês, é que nós desfrutemos mais a cada dia desta verdade. Presta atenção, desfrutemos, porque ela é verdade independente da gente desfrutar ou não. Deus é o tesouro eterno, independente da gente estar sentindo isso ou não. Ele é o prato saboroso da alma, independente da gente estar comendo do prato ou não. Ele é. Nós podemos não estar nos alimentando bem dessa maneira, mas é. E daí o desejo do coração é, Senhor, que a graça do Teu Espírito opere em nossa vida, é isso. Essa alegria ao invés do pranto. O que não é excludente, viu? Significa dizer que eu posso experimentar a dor da perda, da tristeza e do pranto diante de Deus e receber da parte do Espírito que habita em mim o consolo e o conforto simultaneamente. Eu tenho. Essa é a graça. E eu lhe digo, isso é só para quem é filho. Porque não se trata apenas de conhecer algumas coisas, entender. Se trata de experimentar e desfrutar na própria alma do próprio Deus que veio habitar em nós. Paulo, quando escreve sobre a obra do Espírito, diz, o Espírito é aquele que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso vai para além da compreensão intelectual.
É a convicção subjetiva de que eu sou de Deus. E aí deixa eu dizer outra coisa para você. É verdade que isso pode amadurecer, e é verdade que isso também pode arrefecer na vida cristã, dependendo da dinâmica que a pessoa leva. Se ela é negligente nos exercícios espirituais, se ela é negligente na sua espiritualidade, o vigor desse testemunho diminui. Se nós somos diligentes na busca do Senhor, somos sinceros em seguir o que a Bíblia diz, esse vigor se fortalece. Mas a verdade é que o Filho de Deus, por obra sobrenatural do Espírito Santo, tem essa bênção, preste atenção, que é impossível comunicar só racionalmente com palavras. Eu fui encontrado pelo Senhor, eu encontrei o Senhor, eu sou dele, ele é meu, e este gozo, essa certeza, essa convicção, ninguém me tira, nada pode arrancar. É este prazer em Deus mesmo, que nos leva a viver para a sua glória de forma satisfatória, não apenas como cumprindo um leque. Vamos terminar com a oração de Jesus por nós, conforme escreveu João, capítulo 17, a oração sacerdotal. O Senhor Jesus está intercedendo em favor da sua igreja, dos discípulos, e entre eles inclui os que virão a crer depois, não é? Versículos 22 a 24, ele diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Para que me vejam a minha glória. Deus nos chama não apenas para vivermos de tal maneira que Ele seja glorificado, mas para que experimentemos esta comunhão, o que Ele vai chamar, isso de uma forma muito bonita, de ver a glória de Deus. Deus é Espírito. Contemplar o Senhor, os seus atributos, sua majestade, sua glória, é um ato de fé, de comunhão que nós temos com Ele. E nós não podemos perder isso de vista na nossa vida cristã. Ninguém, preste atenção, ninguém desenvolve a vida cristã bem-sucedido só baseado no que sabe intelectualmente. É muito pobre. Deus nos chama para algo muito mais rico, que é, através do que você sabe, desfrute da comunhão que agora eu dou para você, através do meu Filho Jesus Cristo e do Espírito que habita em você. Que Deus nos ajude a desfrutarmos desta comunhão. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te rendemos graças pela tua palavra, pelo teu Espírito, pelo Evangelho, pelo teu Filho Jesus. Pedimos que tu nos concedas a graça de a cada dia crescermos, ó Deus, no usufruto, no desfrute da comunhão contigo. Dá-nos a graça de encontrar prazer em ti, Senhor Deus, como o Senhor tem demonstrado a sua bondade ao nos dar prazer na boa comida, na boa bebida, nas boas relações humanas. Cada uma dessas boas dádivas que tu nos dás em vida são indicadores de quem tu mesmo és. Um Deus provedor, bondoso, um Deus gracioso, misericordioso. Como desfrutamos de relacionamentos, de comunhão com quem amamos, desfrutamos isso como um pequeno reflexo do grande comunhão, do grande amor e da grande comunhão que temos contigo pela fé, pela obra do teu Filho Jesus. Dá-nos crescermos na tua dependência e no teu amor. Despede-nos agora debaixo de tua graça e proteção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.
Se Deus assim nos permitir, na próxima quinta-feira, nós vamos seguir os nossos estudos agora pensando, ok, Deus nos chama para viver para a sua glória e para ter prazer com Ele. Como é que a gente faz isso? Qual é a forma da gente fazer isso? De que maneira? É o que a gente vai estudar na semana que vem. Deus assim nos permitir. Deus nos abençoe. Boa noite.